O grito rasgou a noite. Era desesperado, cheio de pânico, ecoando através das paredes silenciosas da casa vazia. Um som metálico e arrastado se fez ouvir no corredor, quebrando a calma que até então reinava. João tremia, seu coração batendo rápido, enquanto tentava entender o que acontecia. Ele se levantou da cadeira onde estava, os olhos piscando, tentando ajustar-se à escuridão que tomava conta do ambiente. A casa, normalmente acolhedora, parecia agora ser um labirinto de sombras e sons desconhecidos. Ele caminhou devagar pelo corredor, cada passo amplificando o eco em seu peito, sentindo que algo o observava. O ar estava pesado, carregado de uma tensão indescritível, como se o próprio espaço estivesse se apertando à medida que ele avançava. Ao virar a esquina, o som se tornou mais claro, vindo de um dos quartos. João parou, congelado no lugar, e o medo tomou conta de seus pensamentos. Ele sabia sem dúvida que não estava mais sozinho. João olhou fixamente para a figura escura no canto, sentindo uma onda de pânico o invadir. Ele não conseguia distinguir se aquilo era real ou um produto de sua mente delirante, mas a sensação de ser observado era inegável. Sua respiração ficou mais pesada, e seus olhos não conseguiam se afastar. Ele pensava em correr, mas algo o impedia. A casa estava estranha, o ar frio e pesado, como se o próprio lugar estivesse contra ele. A figura não se movia, mas seus olhos, embora invisíveis, pareciam fixos nele. João piscou, tentando afastar a visão distorcida. Mas, quando abriu os olhos novamente, a figura estava mais perto. Ele deu um passo para trás, mas seus pés não responderam. Algo o estava prendendo ali, algo muito mais profundo do que o medo. João finalmente se forçou a desviar o olhar da figura, sentindo o peso da escuridão pressionando seus ombros. Seus pés finalmente começaram a se mover, embora hesitantes. Ele se virou lentamente, olhando para a porta pela qual entrara, mas algo no canto de seu olho o fez parar. A sombra parecia agora se mover com ele, avançando lentamente, como se soubesse exatamente onde ele estava. O medo cresceu, dominando-o, enquanto ele se forçava a continuar andando. Seu corpo estava em choque, e cada passo parecia mais difícil que o anterior. A sensação de estar sendo seguido o incomodava, mas ele não se atrevia a olhar de novo. A casa parecia viva, respirando ao seu redor, e a cada suspiro do vento, João sentia como se a própria parede estivesse prestes a desabar sobre ele. Ele precisava sair, mas seu corpo não queria obedecer. Cada passo parecia o afastar da realidade, e o único som que ele podia ouvir era o de seu próprio coração batendo descontroladamente em seu peito. João não conseguiu mais lutar contra o pânico crescente que o consumia. Ele olhou para a porta à sua frente, a única saída, mas parecia que ela se distanciava a cada passo que ele dava. O som de sua respiração acelerada ecoava no vazio da casa, misturado ao som de passos leves atrás de si. Ele não ousava virar-se, mas sabia que estava sendo seguido. A sombra parecia não ter fim, esticando-se ao longo do corredor com cada passo que ele dava. A sensação de claustrofobia era insuportável. A casa que antes parecia acolhedora agora o aprisionava, e cada centímetro que ele avançava parecia mais um teste ao seu limite. João tentou gritar, mas a palavra simplesmente não saiu. A garganta seca, a mente turva de medo, ele só conseguia caminhar, esperando, quase implorando, para encontrar uma saída. Mas a porta à frente não se aproximava, e o passo que ele dava parecia empurrá-lo de volta para o coração da casa, onde a escuridão o aguardava. Finalmente João chegou à porta, mas quando tentou abrir, a maçaneta não cedeu. Ele puxou com força, mas a porta estava firmemente trancada. Um grito de frustração escapou de sua garganta, misturado com o som de algo que se arrastava no chão atrás dele. Ele se virou rapidamente, e foi nesse momento que a figura finalmente se revelou, saindo das sombras. A figura estava parada a apenas alguns metros de João, imóvel e silenciosa, mas a pressão que emanava dela era palpável.
A sensação de que a casa estava viva se intensificou, como se os próprios muros tivessem se fechado sobre ele. O medo se transformou em pavor absoluto. O ser que estava à sua frente não era mais uma sombra, mas algo que João não conseguia compreender. Ele tentou falar, mas as palavras não vinham. O terror o havia paralisado completamente, e ele só podia ficar ali, olhando fixamente para a figura diante dele. João sentou-se no chão, com as mãos trêmulas, tentando processar o que havia acontecido. A figura, que agora se afastava dele, desapareceu na escuridão, mas ele ainda podia sentir a presença ameaçadora, como se estivesse sendo observado. Ele tentou acalmar sua respiração, mas ela vinha ofegante, pesada. Cada som parecia amplificado, e a casa ao redor dele parecia estar viva, uma presença inquietante em cada canto. Ele sabia que precisava sair, mas o medo o paralisava. A sensação de que algo o estava caçando, de que ele não podia confiar em nada ao seu redor. A mente de João vagava, revivendo flashes rápidos de seu passado, de momentos em que ele sentiu o mesmo medo profundo, mas nunca tão intenso. Ele lembrou-se de uma noite similar, quando perdeu algo importante, algo que ainda o atormentava. Era como se aquele lugar tivesse uma conexão com aquele evento, e tudo se fundia em uma terrível realidade que ele não podia escapar. João levantou-se com dificuldade, os músculos tensos, a sensação de um peso invisível sobre seus ombros. Ele não sabia o que era, mas sentia que a verdade estava muito mais próxima do que ele gostaria. João olhou para o relógio, mas o tempo parecia ter parado. Ele não conseguia mais distinguir se estava sonhando, ou se aquilo era real. O medo que o consumia estava se misturando com a confusão mental, fazendo-o questionar tudo ao seu redor. Ele tentou se concentrar, mas as paredes da casa pareciam se mover, distorcendo a percepção de sua mente. Cada sombra parecia se aproximar, como se a própria casa estivesse tentando engoli-lo. O silêncio era profundo, mas estava carregado de uma tensão palpável. João se levantou novamente, mas agora seu corpo parecia mais pesado, como se estivesse sendo atraído para algo que ele não queria entender. Algo estava errado, muito errado. Errado. Ele olhou para o fundo do corredor, onde a escuridão parecia ainda mais espessa, quase como se tivesse vida própria. Eu preciso sair daqui, pensou ele, mas as palavras mal saíam de seus lábios. Ele deu um passo hesitante, mas sentiu como se algo o segurasse, como se a casa estivesse o prendendo ali. O som de algo arrastando no chão cortou o silêncio, fazendo João parar abruptamente. Ele não sabia de onde vinha, mas sabia que não estava sozinho. A sensação de ser observado voltou com força total, como se os olhos da casa estivessem sobre ele. Ele começou a caminhar novamente, mais rápido desta vez, mas logo sentiu o ar se tornar mais denso, como se estivesse tentando respirar através de algo pesado. O som continuou, mais próximo agora, e João podia jurar que havia algo o seguindo. Ele não ousava olhar para trás, mas a tensão em seu corpo aumentava a cada segundo. O que está acontecendo? Pensou, sentindo a mente começando a perder o controle. Ele olhou para as paredes ao seu redor, procurando uma saída, mas a casa parecia se estender infinitamente, sem fim. Ele começou a correr, impulsionado pelo pânico, até que algo o fez parar abruptamente. Uma porta, no final do corredor, que ele não havia notado antes. Ela estava entreaberta, convidando-o a entrar, mas algo lhe dizia que não era uma boa ideia. João se aproximou da porta com hesitação, a mão estendida para tocá-la, mas algo o fez parar. O medo crescia, e sua mente se perguntava se ele realmente deveria abrir aquela porta. A ideia de sair dali e enfrentar o desconhecido parecia mais segura do que ficar onde estava. Mas sua curiosidade, misturada com um medo irracional, o forçou a empurrar a porta. Ela se abriu lentamente, com um som estridente que parecia ressoar por toda a casa. O quarto à sua frente estava quase completamente escuro, mas havia algo ali que fazia a temperatura cair ainda mais. Ele entrou cautelosamente,
sentindo o peso do ar gelado ao seu redor. O silêncio era absoluto, e João podia ouvir seu próprio coração batendo descontrolado. Ele deu alguns passos para dentro, mas assim que a porta se fechou atrás dele, o ambiente ficou ainda mais opressor, como se ele tivesse sido trancado em um pesadelo. Ele tentou procurar por alguma saída, mas a escuridão o cegava, e ele não conseguia ver nada além de sombras que pareciam se mover à sua volta. Dentro do quarto, o ar estava gelado, e João podia sentir sua respiração se tornando visível. Ele olhou ao redor, tentando ajustar os olhos à escuridão, mas não havia nada. O vazio parecia denso, impenetrável. Ele podia ouvir os próprios passos ecoando nas paredes, e o som parecia ser amplificado pela opressão do ambiente. De repente, algo se moveu nas sombras à sua direita. João se virou rapidamente, seu corpo congelado em terror. Não havia nada lá, mas ele sabia que estava sendo observado. Ele tentou respirar fundo, mas o ar ainda parecia denso, e ele não conseguia se concentrar. Algo estava errado. Ele se afastou um passo, e o som de algo se arrastando novamente cortou o silêncio. João olhou para o canto do quarto, onde uma figura escura se materializou, parada. E seu coração quase parou ao ver os olhos brilhando na escuridão, fixos nele, esperando. O terror foi instantâneo, e ele não conseguiu mais se mover. João não sabia mais o que fazer. A escuridão ao seu redor parecia engoli-lo por completo, e o som estranho que o seguia a cada passo estava começando a afetar sua sanidade. Ele se esforçava para manter a calma, mas o pânico tomava conta dele de forma incontrolável. Ele girou sobre os calcanhares, tentando achar uma saída, mas as paredes se fechavam ao seu redor, como se a casa estivesse se tornando cada vez menor. Seus olhos estavam fixos na porta do outro lado do quarto, mas ela parecia tão distante quanto o fim de um túnel. O som continuou, arrastando-se lentamente, crescendo em intensidade. João sentiu o peso da presença atrás de si, como se alguém estivesse prestes a tocá-lo, mas quando se virou, não havia nada. Ele tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se estivesse preso no lugar. O ar estava espesso, e a sensação de estar sendo vigiado se intensificou. O medo estava se tornando algo tangível, algo que ele podia sentir em cada fibra do seu corpo. Ele precisava sair dali, mas parecia que a casa estava se recusando a deixá-lo ir. João hesitou diante da porta. Ele podia sentir algo em sua mente, uma pressão crescente que o impelia a ir para lá, mas ele não sabia por quê. Algo estava errado. Ele sabia disso. A sensação de ser observado não havia desaparecido e estava ficando insuportável. Cada movimento que ele fazia parecia ser seguido por algo que não conseguia ver, mas sentia com cada nervo de seu corpo. Ele fechou os olhos por um momento, tentando recuperar o controle de seus pensamentos, mas quando os abriu novamente, a porta à sua frente estava ligeiramente aberta, como se tivesse se movido sozinha. O vento frio que vinha de dentro da sala parecia convidá-lo a entrar, mas a intuição de João dizia para não fazer isso. Ele olhou por um instante mais longo, até que a sensação de estar sendo puxado para dentro se tornou avassaladora. Ele não podia mais resistir. Ele deu um passo em direção à porta, com a respiração acelerada e os olhos arregalados. Algo estava à espera dele ali, e ele não sabia se estava pronto para encarar o que quer que fosse. Com um impulso final, João empurrou a porta e entrou. O frio intenso o envolveu imediatamente, fazendo com que ele arrepiado se encolhesse. O som das suas próprias botas ecoava no piso de madeira, o único som que ele podia ouvir além do bater de seu próprio coração. Ele tentou focar, mas tudo parecia embaçado, como se a realidade estivesse se desintegrando ao seu redor. O ar estava denso e pesado, como se o espaço estivesse saturado de algo que ele não podia identificar. João deu alguns passos cautelosos para dentro, mas então parou. Algo se mexeu no canto do seu olho, algo que não estava ali antes.
Ele olhou rapidamente, mas nada estava lá. As paredes ao seu redor pareciam se mover, quase como se o estivessem observando. Ele sentiu um calafrio subir pela espinha, como se algo estivesse se aproximando, algo que ele não podia ver, mas que ele sabia que estava ali. Ele sentiu a pressão aumentar em seu peito e tentou desesperadamente respirar fundo, mas não conseguia. Ele estava preso em algum lugar entre o mundo real e algo muito mais sombrio. João não podia mais suportar o silêncio. A pressão em seu peito aumentava, e a escuridão parecia se fechar ao seu redor. Ele se virou, tentando encontrar alguma saída, qualquer coisa que o libertasse daquela sensação sufocante. Mas quando olhou para a porta por onde entrou, ela estava fechada. Ele tentou empurrá-la, mas ela não cedeu. O pânico o tomou por completo, e ele bateu na porta com força, sua respiração agora irregular e desesperada. As sombras na sala pareciam se intensificar, se esticando e se retorcendo como se tivessem vida própria. O som de passos, arrastando-se pelo chão, fez João parar instantaneamente. Ele sabia que não estava mais sozinho. A casa estava cheia de presenças, e ele era o alvo. Algo o estava caçando. Ele sentiu uma mão fria tocar seu ombro, e virou-se rapidamente. Mas não havia ninguém lá. A sensação de terror absoluto o fez tremer. Ele gritou, mas sua voz se perdeu na vastidão da casa. A casa parecia se fechar sobre ele, tornando impossível escapar. Com um último esforço, João deu um passo para trás, olhando ao redor em pânico. Ele precisava de uma solução, mas estava completamente perdido. A casa estava viva, isso ele sabia agora. As paredes, os pisos, tudo parecia ter uma intenção própria, uma força invisível que o estava atraindo cada vez mais fundo. Ele olhou para a janela, mas ela estava coberta por uma espessa cortina que bloqueava qualquer tentativa de fuga. A pressão em seu peito só aumentava, e ele sabia que não poderia escapar. Ele tentou lutar contra o medo, mas algo em seu interior dizia que ele já estava perdido. Ele tentou olhar para a porta mais uma vez, mas não conseguia mais distinguir a linha entre a realidade e o pesadelo. A figura escura que o havia seguido estava agora diante dele, a sombra mais nítida do que nunca. Ele sentiu um frio gelado percorrendo sua espinha e sabia que não havia mais para onde correr. João não sabia mais o que fazer. O pânico o consumia completamente, e a sensação de estar sendo perseguido o fazia sentir como se estivesse em um pesadelo sem fim. A figura que o seguia parecia estar em todos os lugares, mas ao olhar para trás, nada estava lá. Ele se sentia perdido, completamente sozinho, em um ambiente que não fazia sentido. O ar estava denso e úmido, como se algo estivesse sufocando a própria vida dentro da casa. Ele se aproximou de uma janela, mas estava fechada, sem qualquer possibilidade de fuga. A pressão dentro dele aumentava a cada segundo, e ele sentia que estava se afundando em um abismo de medo do qual não conseguiria escapar. Ele olhou para a porta novamente, mas não havia mais forças para tentar abri-la. O som dos passos continuava a segui-lo, agora mais intensos, mais próximos. Ele estava começando a duvidar de sua sanidade. Não posso continuar assim, pensou, enquanto sua mente tentava buscar uma solução, mas tudo parecia em vão. Algo o estava levando a um destino do qual ele não poderia sair. De repente, uma voz baixa e gutural ecoou na sala. João congelou, seu corpo esticando-se em alerta. A voz parecia vir de dentro da casa, mas era tão distante e distorcida que ele não conseguia identificar sua origem. Você não pode fugir, sussurrou a voz, e João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou para todos os cantos da sala, mas não havia ninguém lá. O medo tomou conta dele mais uma vez. Era como se a casa estivesse viva, como se cada parede, cada janela, cada sombra estivesse conspirando contra ele. Ele não sabia mais se aquilo era real ou se sua mente estava brincando com ele. Eu preciso sair, pensou, sua voz rouca com o pânico.
Ele olhou para a porta novamente, mas desta vez, não sentiu coragem para se aproximar. Algo estava bloqueando sua mente, impedindo-o de tomar qualquer ação. Ele sentiu uma força invisível pressionando sobre ele, como se estivesse preso, sem chance de escapar. O som da voz distorcida continuou, mas agora, mais suave, como se estivesse se afastando. João estava em um estado de total desespero, tentando compreender o que estava acontecendo. A voz ecoou novamente, mais próxima desta vez, e João sentiu uma pressão em seu peito como se a própria casa estivesse tentando engoli-lo. Ele deu um passo atrás, sua respiração rápida e irregular, tentando encontrar algum equilíbrio. As paredes da sala pareciam se fechar ao seu redor, e o ar estava mais pesado do que nunca. João olhou para o teto, que parecia se curvar, e por um momento, ele quase sentiu que ia desmaiar. Ele começou a se perguntar se estava perdendo a sanidade. A casa não era real, pensou ele. Não poderia ser. Mas então, ele percebeu que tudo ao seu redor estava mudando. As sombras não eram mais estáticas, mas se moviam, esticando-se em direção a ele como tentáculos. A figura sombria que o havia seguido estava agora bem diante dele, em pé no centro da sala. Sala. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e João sentiu uma onda de terror invadir seu corpo. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. Ele estava em silêncio absoluto, preso na casa, onde as paredes, as sombras e até o ar pareciam estar conspirando contra ele. João deu um passo para trás, tentando se afastar da figura, mas seus pés estavam presos, como se a própria casa tivesse absorvido sua energia. Ele sentiu uma dor crescente em seu peito, como se a casa estivesse apertando sua alma. Ele queria correr, mas suas pernas não respondiam. A figura à sua frente deu um passo em sua direção, e cada movimento parecia fazer o tempo desacelerar. João olhou ao redor, desesperado, tentando encontrar alguma forma de escapar. A voz de antes ecoou novamente, mas agora parecia mais clara, mais real. Você não pode fugir. Ele não sabia mais se estava em um pesadelo ou se aquilo realmente estava acontecendo. O medo o paralisava, mas ele sabia que precisava tentar algo. Ele tentou se mover, mas a sensação de estar preso era insuportável. Ele olhou para a porta atrás de si, mas parecia que ela estava se distorcendo, tornando-se cada vez mais distante. Ele não tinha mais forças para lutar. O som de seus próprios batimentos cardíacos era tudo o que ele podia ouvir, enquanto a figura se aproximava, cada vez mais. Quando a figura se aproximou ainda mais, João sentiu seu corpo ceder, caindo de joelhos no chão. A dor em seu peito aumentava, e ele não conseguia mais controlar sua respiração. Ele fechou os olhos por um momento, desejando desaparecer daquele lugar, mas quando os abriu novamente a figura estava bem diante dele. Mas se camoda, só o diabo. Muda, Seus olhos brilhavam de forma intensa, como se estivessem consumindo a alma de João. Você nunca vai sair. A voz sussurrou, e João sentiu uma onda de desespero mais forte do que nunca. Ele não conseguia pensar, não conseguia mover seu corpo. Ele estava preso, imerso em um pesadelo do qual não podia acordar. A escuridão ao seu redor parecia engolir tudo, até sua consciência. Até sua consciência. Ele não sabia mais onde estava, mas sabia que a casa o havia vencido. Eu estou perdido, ele pensou, enquanto a sombra envolvia seu corpo, apagando toda a luz ao seu redor. A sensação de desesperança estava tomando conta de João de forma avassaladora. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. A dor em seu peito aumentava, e ele se sentia cada vez mais fraco. Ele tentava se levantar, mas seu corpo estava exausto, como se a energia tivesse sido drenada dele. A figura à sua frente, com os olhos brilhando,
parecia agora mais imponente do que nunca. João sentiu um peso invisível sobre seus ombros, como se algo estivesse pressionando sua alma. Ele olhou ao redor, mas a sala estava escura e opressiva, a única luz vindo da figura, que parecia se mover lentamente em sua direção. Eu preciso sair, ele murmurou para si mesmo, mas as palavras não pareceram reais. Ele não podia mais confiar em sua própria mente, e o medo o paralisava. Ele não sabia como, mas ele sentia que seu tempo estava acabando. A casa, a figura, tudo parecia estar puxando-o para dentro de um abismo do qual ele não conseguiria escapar. João fechou os olhos por um momento, tentando escapar da realidade que o envolvia, mas, quando os abriu novamente, a figura estava ainda mais perto. Ele podia sentir a presença dela como uma pressão constante sobre seu peito. Cada respiração parecia mais difícil, e ele sentia a garganta apertada, como se estivesse sendo sufocado pela própria casa. Ele tentou falar, mas não conseguia emitir som algum. O pânico tomou conta dele mais uma vez, e ele sentiu que sua mente estava se despedaçando. A dor no peito não ia embora, e ele sabia que algo muito mais terrível do que a figura estava por trás disso. Algo antigo, algo que ele não conseguia entender. Ele tentou se afastar, mas seus pés não se moviam. Ele estava preso, incapaz de fugir de algo que nem mesmo podia compreender. A sensação de desespero era insuportável. Eu estou perdido, pensou, enquanto a figura se aproximava ainda mais, seus olhos brilhando como faróis em meio à escuridão. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando a figura finalmente falou. A voz era rasposa, profunda, e parecia vir de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Você não pode escapar, disse a figura, e suas palavras ecoaram pela mente de João como uma maldição. O medo tomou conta dele de forma total, e ele tentou se levantar novamente, mas seus músculos estavam fracos, como se tivessem sido drenados. Ele sabia que não tinha mais forças. A casa estava viva, e cada parede parecia estar contra ele. O ar estava pesado, e ele sentiu uma onda de escuridão invadir sua mente. A luz dos olhos da figura parecia hipnotizá-lo, e ele não conseguia mais pensar com clareza. Eu não posso sair, pensou, seu corpo agora totalmente imóvel. Ele estava preso, mais do que nunca. A voz da figura parecia invadir sua mente, distorcendo suas percepções, e a escuridão ao redor dele se tornava cada vez mais densa. Ele não sabia mais o que fazer, e o desespero o consumia completamente. João sentiu um vazio completo dentro de si. As palavras da figura ecoaram em sua mente, e ele sabia que, de algum modo, ela tinha razão. E ele não poderia escapar. Ele não sabia por que estava ali, nem o que havia acontecido, mas a sensação de estar preso em uma realidade distorcida era tão intensa que ele não conseguia mais distinguir o que era real. Ele fechou os olhos e tentou pensar em algo, em qualquer coisa que o fizesse sentir um pouco de controle. Mas sua mente estava em caos, e ele não conseguia mais se lembrar do que estava tentando fazer. A casa parecia engoli-lo, e a figura à sua frente parecia não ter fim. Ele se sentiu fraco, sem esperança, e sua alma parecia se desintegrar aos poucos. Ele não tinha mais forças para resistir. A figura estava vencendo e ele sabia disso. Eu sou nada, pensou ele, enquanto a sombra da figura se estendia sobre ele, finalmente cobrindo sua visão e apagando toda a luz. A escuridão tomou conta completamente de João. Ele não podia mais ver, ouvir ou pensar claramente. Ele estava perdido em um abismo de terror, sem fim. A presença da figura parecia absorver tudo ao seu redor, até mesmo sua consciência. Ele sentiu como se sua alma estivesse sendo puxada para longe de seu corpo, para algum lugar distante e sombrio. Ele queria gritar, mas não havia mais som em sua garganta. A luz nos olhos da figura desapareceu lentamente, e João sentiu um vazio absoluto. O medo se transformou em algo mais profundo, algo que ele nunca poderia entender. E então, no último momento de clareza,
ele entendeu que ele nunca sairia dali. A figura, a casa, o terror, tudo se tornou uma coisa só. Ele estava preso para sempre, perdido em uma realidade sem fim. João acordou em um lugar sombrio, mas a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. A casa parecia mais escura do que antes, e cada sombra parecia se mover, se contorcer à medida que ele caminhava. Ele estava fraco, sem forças para resistir, mas sua mente ainda estava alerta. Ele sabia que não havia mais como escapar, mas o medo o impulsionava a continuar. O ar estava mais pesado, como se a casa estivesse sugando sua energia. Cada passo que ele dava parecia ser o último, e o terror começava a se tornar mais insuportável. Eu preciso sair, pensou, mas uma voz na sua mente sussurrava que era tarde demais. João tentou focar, mas as sombras à sua volta começaram a se distorcer. Ele viu uma porta à frente, mas parecia que ela estava se distanciando à medida que ele se aproximava. Ele estava preso em um ciclo interminável, e a sensação de estar sendo caçado por algo invisível o atormentava a cada passo. Não posso mais fazer isso, pensou, mas suas pernas não o obedeciam. A pressão no seu peito aumentava, e ele sentia que a escuridão estava dominando sua mente. Ele queria se render, mas algo dentro dele o impedia de desistir. O medo era tudo o que restava. O som de passos arrastando-se no chão interrompeu o silêncio, e João parou abruptamente. Ele sabia que não estava mais sozinho. A casa estava cheia de presenças, e ele sentiu uma energia estranha ao seu redor, como se algo invisível estivesse o observando. Ele olhou para o lado, mas não viu nada, embora sentisse um toque gelado em sua pele. O ar ficou mais espesso, e a sensação de ser caçado se intensificou. Ele começou a correr, mas os passos atrás dele aumentaram em ritmo. Não posso escapar, pensou, sentindo o medo tomar conta dele. João parou, ofegante, diante de uma porta trancada. Ele sabia que não havia mais saída. O peso da presença atrás dele o fez se virar, e quando ele olhou, a figura estava ali, mais perto do que nunca. Seus olhos brilhavam com intensidade, e João sentiu uma onda de terror tão forte que quase o paralisou. É o fim, ele pensou, e sua mente começou a se apagar lentamente. A figura estendeu a mão em sua direção, e João não pôde fazer nada para a impedir. No momento em que a figura tocou João, uma onda de escuridão tomou conta de sua visão. Ele não conseguiu mais distinguir a realidade da ilusão. Sua mente parecia desmoronar, e o medo o envolveu completamente. Ele já não sentia mais seu corpo, e a escuridão o engoliu. Ele sabia sem dúvida que não havia mais escape. Estou perdido para sempre, pensou, enquanto a sombra tomava todo o seu ser, apagando qualquer vestígio de luz. João acordou em uma escuridão absoluta. A sensação de estar flutuando, desconectado de seu corpo, foi a primeira coisa que ele percebeu. A casa, a figura, tudo parecia ter desaparecido, mas ele sabia que não estava livre. Algo ainda o observava, e o medo se arrastava em sua mente como uma presença constante. Ele tentou gritar, mas não conseguiu emitir som. Ele não sabia onde estava, se ainda estava dentro da casa ou em algum outro lugar, mas sentia a pressão da escuridão ao seu redor. A realidade parecia borrada, sem consistência, como se ele estivesse preso em um pesadelo eterno. A casa não o havia deixado, não importa o quanto ele quisesse acreditar que tinha escapado. Ele estava preso em uma dimensão onde o tempo não existia, e tudo ao seu redor parecia estar se desfazendo. Eu nunca vou sair, pensou, e essa ideia se fixou em sua mente, como uma verdade amarga. A voz voltou. Ela era baixa, quase inaudível, mas João a reconheceu imediatamente. Você é meu agora, sussurrou a figura, sua voz ecoando ao redor de João. Ele não podia mais distinguir onde a voz terminava e onde sua mente começava. A escuridão ao seu redor parecia se intensificar, envolvendo-o em um abraço mortal. Ele tentou gritar, mas novamente nada saiu de sua boca.
Sua visão ficou turva, e a sensação de ser engolido pela escuridão se aprofundou. A pressão em seu peito era insuportável, e ele sabia que a figura não o deixaria ir. Ele estava completamente à mercê da presença que o perseguia, preso para sempre em um lugar sem esperança. Ele tentou resistir, mas sua força estava se esvaindo rapidamente. Ele estava perdendo o controle de sua própria realidade. João sentiu sua mente se desfazendo, como se estivesse sendo puxado para longe de si mesmo. Ele sabia que a realidade em que estava não era mais a mesma. Ele estava sendo consumido por algo muito maior do que ele poderia compreender. A escuridão se tornou opressiva, como uma névoa densa que o cercava, e ele não conseguia mais distinguir entre o que era seu corpo e o que estava acontecendo ao seu redor. A sensação de estar preso entre dimensões, entre mundos, tomou conta dele. Ele tentou entender o que estava acontecendo, mas sua mente estava se fragmentando, como se tudo o que ele conhecia estivesse se dissolvendo. Ele não sabia se estava morto ou vivo, se ainda estava dentro da casa, ou se havia sido levado para algum lugar além do entendimento humano. Eu sou nada, pensou, e a palavra ressoou em sua mente, fazendo-o afundar ainda mais na escuridão. Em um último esforço, João tentou lembrar de sua vida antes da casa, antes da figura, mas as memórias estavam se desvanecendo como se estivessem sendo apagadas por mãos invisíveis. Ele não conseguia mais se lembrar do seu nome completo, da razão pela qual havia chegado até ali. O vazio ao seu redor era mais profundo do que qualquer escuridão física, e ele se viu perdendo sua própria identidade. A figura estava agora ao seu lado, uma presença constante, como se tivesse se tornado parte dele. E você nunca vai sair, disse a figura uma última vez, e a frase foi como uma sentença final. João sentiu sua alma sendo sugada, e com isso, a última lembrança de quem ele foi desapareceu. Ele não era mais João. Ele não era mais nada. Isso. Ele estava perdido para sempre, em um lugar onde a realidade não existia. A escuridão se fechou completamente sobre João, engolindo-o por inteiro. Ele não sentia mais dor, não sentia mais medo. Ele não sentia nada. Apenas um vazio eterno, sem fim, sem esperança. Ele estava perdido, mas não sabia mais o que isso significava. Ele não sabia se ainda existia, se ainda era alguém, ou se era parte da própria escuridão. A casa havia vencido, a figura o havia consumido, e ele é agora parte de algo muito maior, algo além do entendimento humano. Ele não era mais um homem, não era mais uma alma. Ele era a escuridão. Ele era a casa. E finalmente, ele desapareceu, deixando para trás apenas o silêncio. E